Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Hoje temos um imenso prazer de estar com o Cario Chessman, que é o dono da Kairos Imóveis aqui no Guarujá, e vai falar um pouquinho para todos nós, para conhecermos um pouco da história da empresa, um pouco do seu projeto, um pouco do seu pessoal, enfim. Cario, é um prazer enorme ter você aqui conosco no Jornal Rede Metrópole Litoral. Fala um pouquinho para todos nós, um pouco da sua empresa, um pouco de você, um pouco do homem por trás da Kairos Imóveis. Olá pessoal, é isso aí, meu nome é Cario Chessman. Nós estamos aqui na Kairos há 16 anos, agora dia 9 de março, completamos 16 anos de existência. E o homem que é por detrás é um homem simples, um homem que batalhou bastante, né? Estudou bastante para poder hoje nós estamos aqui para poder oferecer os produtos, os serviços que a gente já tem como carteira para você, cliente, amigo, para você que está aí do outro lado da tela, né? Enfim, Cario, vamos lá. Como que nasceu o projeto? A Kairos Imóveis no seu coração, no coração da sua família, enfim. Fala um pouquinho para nós uma história resumida de como surgiu esse projeto. Então, a Kairos, ela surgiu do coração de Deus primeiramente. Nós estávamos passando um momento muito difícil, a qual nós estávamos quebrados. Em 2008, nós tínhamos uma empresa que nós vendíamos colchão magnético e quebramos. Por má administração, por causa do governo, por causa de uma série de fatores que envolveram essa quebra. E aí, em 2010, nós estávamos cansados de viver dessa forma, pegando cesta básica na igreja, pedindo ajuda de amigos, e Deus me levantou de madrugada e falou assim, para que eu pudesse assistir uma TV, e estava passando pequenas empresas, grandes negócios. E ali o Senhor começou a me direcionar para hoje nós estarmos aqui, com a imobiliária aberta. Ele falou assim, você vai ser prestador de serviço, mas você vai vender conhecimento. Eu falei, mas como se eu não tenho conhecimento, não tenho nem ensino médio? Ele, pois a partir de agora você vai voltar para a escola. Voltei para a escola com 27 anos, terminei o ensino médio com 30 anos e hoje nós temos 2 faculdades aí e entendemos que o estudo ele traz conhecimento e o conhecimento pode ser vendido. Então é o que a gente faz hoje, a gente vende conhecimento. Amém. Pois bem, né? Sempre Deus estando diante dos negócios, tudo sempre há de prosperar, né? Mas vamos lá. Quais foram, no início, as principais dificuldades que a empresa, né? O senhor, a sua esposa, a família, a empresa vivenciou no início do projeto? A dificuldade foi o conhecimento, né? Porque a corretagem, o vender imóveis, o alugar imóveis era muito difícil, porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha conhecimento técnico nenhum, eu estava entrando nessa situação. E aí ficamos 6 meses sem vender nenhum, sem alugar nenhum, sem fazer nada, nenhuma negociação. E o ruim também era que a gente não tinha condução. Como eu estava vindo de uma quebra, eu não tinha recursos para investir. E quando você não tem recursos, é difícil demais. Quando você não tem ninguém te apoiando, é muito difícil. E isso foi o que aconteceu com a gente, mas eu tinha uma bicicleta, eu tinha um sonho e tinha uma palavra, a qual Deus tinha falado para mim que eu ia prosperar nessa profissão. Então nós íamos para o Perequê, nós íamos para a Enseada de bicicleta. Foi aí onde que eu consegui vender meu primeiro imóvel, depois de 6 meses trabalhando no Perequê. Foi aí onde que eu consegui entender a projeção, consegui entender o que fazer com o imóvel quando a gente capta. Então eu conseguia entender. Comprei uma motinha com a primeira comissão que eu ganhei. E aí ficou algo um pouquinho mais fácil. E aí foi onde Deus começou a colocar as mãos e me abençoar. Vendendo um imóvel, 2 imóveis, cheguei a vender até 6 imóveis por mês. Naquela época era muita coisa. E aí onde o Senhor foi começar a me direcionar. E aí eu perguntei para ele quando eu comecei a ver dinheiro na conta. O que eu faço agora? Ele falou, começa pelo alicerce. E eu falei, tá bom, vou começar pelo alicerce. E eu tinha entendido que eu precisava primeiro estruturar minha empresa, para depois eu querer viver sonhos. Eu tinha que primeiro fortalecer aquilo que o Senhor tinha dado em minhas mãos. E aí foi aonde que hoje se transformou nisso tudo que a gente tem, né? Eu imagino
que deve ter aqueles momentos em que nós, seres humanos, pensamos até em desistir muitas vezes, né? Então eu pergunto duas coisas. Quantas vezes e em quais momentos o senhor pensou em desistir da Kairos? E em que momento aconteceu ou qual foi o divisor de águas para que a empresa começasse a deslanchar? A gente pensou, sim, várias vezes em desistir. Tudo isso por causa de pessoas. A nossa mão de obra aqui ela é muito escassa. É difícil mão de obra, muito difícil. E quando a gente acha mão de obra, que a gente às vezes acha que a equipe está direitinha, aí começa algumas coisas a inseminadas dentro da equipe. Aí a facção começa a ser criada. E aí a gente precisa dispensar e reformular a nova equipe. E isso faz com que a gente pense, repense, para poder começar tudo de novo. Mas aí a gente lembra que quem nos prometeu não foi os homens, foi Deus. E aí a gente começa a tirar força da onde não tem e formar outras equipes. Teve uma época que eu estava com 6 funcionários e eu falei que eu não ia mais contratar ninguém. Eu não ia contratar mais pessoas nenhuma para trabalhar na nossa empresa. E hoje nós temos quase 20 pessoas trabalhando aqui, porque quem nos dá condição, quem nos fortalece é sempre o Senhor. E a gente tem que entender isso, que pessoas decepcionam pessoas. Deus não decepciona ninguém. E aí a gente tira essa força do Senhor para continuar. Amém. E nesses momentos eu acredito que além da transição das pessoas, né, do pessoal de trabalho, da equipe, existe também aquelas coisas que ocorrem no nosso meio em volta. E aí eu pergunto, quais as maiores alterações no mercado imobiliário que impactaram a empresa nesse decorrer? Por incrível que pareça, quando o Senhor falou estrutura, lembra que eu falei no começo da entrevista? Eu comecei a estruturar não só na parte física, mas no conhecimento também. Quando veio a pandemia, nós crescemos 80% na pandemia. Na pandemia tinha gente que chorava, a gente vendia lenço. Por incrível que pareça, nós nos preparamos para esse momento, sem saber que estávamos sendo preparados. Que coisa de doido. E as pessoas perguntavam assim para a gente, como que vocês estão conseguindo sobreviver? A gente respondia, como Deus planejou para a gente. Por quê? Presta bem atenção, o nosso salário, nós pagávamos inteiro para o funcionário. O salário dos funcionários da nossa empresa, nenhum deles ficaram sem receber, mas ficaram 3 meses em casa, trabalhando por home office, outros não tinha como trabalhar porque a gente algumas coisas foram pego de surpresa até a gente se ajustar, mas o momento difícil foi esse. E aí quando a gente teve esse momento, a gente entendeu que o Senhor estava com a gente e a empresa prosperou cada vez mais. Sempre que a gente coloca uma meta anual, a gente sempre consegue cumprir, porque além de estruturar a parte física, o prédio, a gente também estrutura os funcionários, a gente também estrutura as pessoas que trabalham na empresa para poder corresponder com as novidades que aparecem no dia a dia. Perfeito. Bom, o senhor falou em crescimento, principalmente na época da pandemia. Eu passei pela pandemia também, minha empresa passou, muita gente quebrou, muita gente deu cabo até da sua própria vida, de tão terrível que foi esse momento, digamos assim, de forma global. Mas qual foi a sua principal estratégia de crescimento nesses momentos difíceis? E como você conseguiu consolidar a confiança dos seus clientes? No momento que veio a pandemia, foi o momento mais crucial global, né, que aconteceu para quebrar muitas empresas. A gente tinha uma reserva guardada já, esperando por algum problema, por algum momento difícil. E quando foi anunciada a pandemia, eu comecei a investir na internet. Se eu tinha um programa que eu pagava 10, eu comecei a pagar 50. Eu comecei a investir. E a gente já tinha um trabalho muito forte pela internet, porque o local onde a gente estava instalado não era um local de movimento igual hoje aqui. A gente está numa avenida hoje, mas
há 3 anos atrás, há 7 anos atrás, nós estávamos na Jureia. Na Jureia passava um carro a cada 1 hora, passava pessoas a cada 20, 30 minutos. Então assim, não era algo que a gente tinha um cliente na porta, igual aqui. A gente tinha que forçar a internet para poder trazer os clientes para lá. E isso a gente fez. A gente investiu muito na rede social, a gente investiu muito em internet, por isso que a gente teve o retorno dos clientes. E os clientes começaram a entender que mesmo na pandemia a gente não estava parando. E a fidelização dos clientes é a forma como a gente trata eles e trabalha. O dinheiro que a gente trabalha, o imóvel que a gente recebe aqui para poder trabalhar, não é nosso. Então a gente trata com o maior respeito, sabendo que o cliente quer o respaldo sobre aquilo que ele está entregando na nossa mão, que é a confiança. Lembra? A confiança. Então, se ele está entregando a confiança, a gente tem que retribuir essa confiança para o cliente proprietário. Muito bem. Então, o senhor já explicou aí como é que faz para consolidar a confiança do cliente dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, né? E isso, acredito eu devo perguntar, mas é isso que faz com que a sua empresa seja estabelecida ano após ano? Sim, a fidelidade, tanto a fidelização do cliente com a imobiliária também tem que ter essa fidelidade, né, com o cliente, porque é essencial a reciprocidade entre as partes. Porque se não houver a reciprocidade, uma parte sempre vai ficar desconfiada da outra. Eu tenho clientes aqui que têm 15 anos comigo. E tudo que vai fazer, sempre sou eu que faço ou a imobiliária que faz para ele, para que ele não venha fazer negócios errados. E sempre precisa ter alguém de confiança, né? E esse alguém precisa ser o corretor de imóveis, principalmente se tratando de imóveis, né, gente? Muito bem, perfeito. Então eu vou relacionar e já pergunto. Primeiro, quais os tipos de serviços que o senhor oferece dentro da sua empresa aqui, para o seu cliente em geral, né? E aí o senhor já fala para nós, suas redes sociais, endereço, telefone, contatos, para que todos aqueles que necessitam do seu serviço possam te achar com maior facilidade. Tá ótimo. Aqui a gente trabalha com venda, locação e administração de aluguéis. É isso mesmo, ó, imóvel parado não gera lucro. Se você tem um imóvel parado aí e está pensando em alugar porque deu muito trabalho a outra locação e você não quer mais ter trabalho, traz aqui para Cairós Imóveis Guarujá, que a gente tem esse trabalho com você. A gente respeita cada centavo que você ganha aqui nesse lugar. Aqui é certeza de um bom negócio. Então a gente vende, aluga, administra, e se você está pensando em avaliar o teu imóvel, aqui a gente também faz avaliação. Nós somos correspondente bancário, nós também fazemos financiamento aqui. Qual foi a outra pergunta? Para o senhor já falar as endereços, telefone, redes sociais. É isso mesmo. Então aqui é fácil, o site é cairosguarujá.com.br e no Instagram cairosguarujá, @cairosguarujá. Então, são iguais, cairosguarujá.com.br e @cairosguarujá, tanto no Facebook como no Instagram. Perfeito. Tem o WhatsApp também? Tem o WhatsApp, é o 3342-8016. Vai te atender um robô, mas aí você clica lá na opção que ele te der para você ser direcionado para o setor certo, tá bom? Perfeito. Vamos finalizar com chave de ouro. Responde para nós. Eu acredito que todo aquele empreendedor que está começando agora precisa ter aquela inspiração. O que é hoje, né, para o Caril, ter uma sede própria da sua empresa? É gratificante, gente. É muita alegria dentro do nosso coração, porque foi algo que a gente batalhou durante 10 anos. Nós programamos isso em 10 anos para que fosse acontecer. Nos meados de 2012 nós começamos esse projeto. Não foi uma coisa que nasceu de um dia para o outro. Em 2012 nós começamos esse projeto, nós montamos uma imobiliária de 12 metros quadrados, onde a gente projetou uma outra imobiliária para 100 metros quadrados e hoje nós estamos aqui hospedados, instalados aqui na Avenida Oswaldo Cruz, 1014, com 400 metros quadrados. Então assim, foi algo que a gente planejou. Até chegar aqui foram 3 etapas que foram necessárias
porque isso aqui não foi um dinheirinho qualquer, foi muito dinheiro. O prédio ficou bonito, o prédio ficou muito grande, espaçoso, aconchegante. Então vale a pena. Se você quiser um dia ter a tua sede própria, planeje que vai dar certo. E outra, não desista. Sempre acredite em você e se capacite cada dia mais para poder sair na frente daqueles que estão fazendo a mesma coisa que você. Seja diferenciado. Perfeito, Cario Chesman. Meu irmão, um prazer enorme ter você aqui. Fico grato pelos seus momentos aqui que você disponibilizou a falar no Jornal Rede Metrópole Litoral, ao município de Guarujá. E desde já a gente se coloca à sua disposição para tudo aquilo que vocês precisarem, tá? E mais uma vez, Kairos Imóveis, estamos aí, uma empresa 100%, conheço o serviço de vocês, conheço a empresa, estou conhecendo o dono, uma excelente pessoa, então bola para frente e prosperidade, não é isso? É isso aí. Quer fazer um bom negócio, vem aqui para Kairos Imóveis Guarujá, Avenida Oswaldo Cruz, 1014, em frente ao Castelão. Vem que você aqui vai fazer um bom negócio. É certeza. Perfeito. Certeza de um bom negócio. Perfeito. Isso aí, irmão.